Você pode dar um glória a Deus aí? Então pode assentar. Quem está triste, diga amém. E quem está feliz, diga aleluia. Irmãos, talvez é uma das mensagens mais pequenininhas que eu vou trazer à igreja nos últimos tempos. Bem pequenininha. Eu vou até ver se eu estico um pouquinho, porque está tão pequenininha que você vai falar assim, acabou? Olha bem. Nós somos pregadores do Evangelho de fé. O Deus que pode tudo e não há limite para Ele operar. Então, nós crescemos num ambiente de crer num Deus que não tem limite para operar milagre, para fazer maravilhas. Então, nós somos criados num ambiente que tudo que a gente pede para Deus, Ele dá para a gente. Ele abençoa, Ele levanta, Ele renova, Ele cura, né? Ele transforma, levanta o pobre do pó. Mas todos nós que cremos num Deus que pode todas as coisas, um dia nós vamos ver Deus dizer não às nossas orações. Aí você vai ficar chocado. Ué, como é que pode? Como é que pode? Toda vez que eu peço a Deus, Ele diz sim, e agora e agora eu estou dizendo, Deus, por que o Senhor não resolveu para mim? Então, eu sou obrigado a mergulhar no Evangelho da Graça. O apóstolo São Paulo, ele era um homem que orava, morto, ressuscitava, um homem forte, um homem que crê no Evangelho de milagre, no Evangelho da fé. E a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. O problema que ele tinha, a Bíblia chama de espinho na carne. Aquele trem que machuca todo dia, dói todo dia. E ele orou 3 vezes, Deus resolve isso para mim. E Deus não resolveu. Ele orou a 2ª vez, Deus resolve isso para mim, tira esse espinho da minha carne. E Deus não tirou. Aí Deus falou assim, ele falou, por que o Senhor tem poder de resolver e não resolveu? Aí Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Então, nós temos o Evangelho da fé e o Evangelho da graça. Então, eu caminho nos 2 evangelhos. Eu estou aqui, crendo que Deus tem poder de fazer tudo que eu preciso, eu estou caminhando. Mas se em algum momento Ele recua, Ele recolhe o Evangelho da fé e não libera o milagre, a minha graça te basta. Eu não posso apelar, por quê, para quê? Pô, Deus, eu não posso questionar, não oro mais porque o Senhor não fez o que eu quis. Então, o que eu aprendi em 50 anos? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deixa aí que nós vamos cantar lá mais um pouquinho depois. Irmãos, todos nós vamos viver o sim de Deus e em alguns momentos vamos ver o não de Deus. Todo homem carnal está preparado só para viver o sim. Ele não está preparado para viver o não de Deus. Quando Deus diz não para ele, não resolve o problema dele, ele apela, para de orar, desvia, chuta o balde. Mas o homem espiritual, ele está preparado para viver o sim e também viver o não. Compreenderam? Por exemplo,
Deus não podia ter livrado a Júlia da morte? Claro que poderia. Mas ele não livrou. Então eu que estou acostumado a ver um Deus forte, um Deus que protege, um Deus que ampara, e eu olhar uma situação sabendo que Deus podia ter feito o milagre e não fez. Então, Jerônimo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, nós precisamos amadurecer na fé. Evangelho da fé, Deus curando, libertando, prosperando, resolvendo problema. Mas se em algum momento as coisas não aconteceram como você queria, lembra do que ele diz para Paulo: eu não vou tirar o espinho da sua carne, a minha graça te basta. É igual aquela irmã que estava no velório, uma irmã muito de Deus, aquela irmã cheia do Espírito Santo, mataram o filho dela, assassinaram o filho dela, e ela abraçada no caixão, ela gritou: Deus, aonde o Senhor estava quando mataram o meu filho? Aí o pastor disse: no mesmo lugar quando mataram o filho dele. No mesmo lugar quando mataram o filho dele. Então, quando você sabe que Deus pode, mas não vou discutir por que ele não fez, não vou discutir por que ele não disse sim, não vou discutir porque ele não livrou, não vou discutir, não vou bater boca com ele, eu continuo. É o que Paulo disse: eu aprendi a viver na abundância e na escassez, na presença de Deus. Eu aprendi a ser o mesmo homem na alegria e ser o mesmo homem na tristeza. As circunstâncias, seja alegria ou seja tristeza, isso é uma questão de caráter espiritual, de maturidade espiritual. Então, tem gente aqui que está vivendo em toda a plenitude o Evangelho da fé, está tudo bem. Mas tem gente aqui que está vivendo o Evangelho da graça, o milagre não veio. O milagre não veio. Então, os momentos bons da vida têm poder de tirar você da presença de Deus. E os momentos ruins da vida têm poder também de tirar você da presença de Deus. Então, o homem que ele é de Deus, a mulher que é de Deus, seja na abundância ou na escassez, eu tenho o mesmo comportamento. Agora, olha que coisa impressionante. Eu vou revelar para vocês rapidinho sobre um homem que ele manifestou o caráter dele na abundância e manifestou o mesmo caráter na escassez. E Deus deu a ele o título. Deus falou assim:
E Deus falou para o próprio diabo, falou: diabo, não existe no mundo nenhum homem no mundo igual a Jó. Põe o primeiro aí. Jó, olha bem. Jó 1:8 fala assim, Deus conversando com o diabo. Deus falou assim: Satanás, olha o meu servo Jó. Não existe nenhum homem no mundo com um caráter mais forte do que ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os olhos de Jó, olha para cá, ele acostumou durante muitos anos, ele só viu o quê? Abundância, fartura, saúde, uma esposa maravilhosa, 10 filhos lindos. Ele via durante muitos anos, Deus todos os anos multiplicar o patrimônio dele sobre a face da terra. Ele via durante muitos anos, a visão dele, ele só enxergava abundância, riqueza, felicidade no casamento, saúde. Durante muitos anos ele nunca tinha ido num médico, no hospital, saúde dele, da mulher dele, dos filhos dele. E ele recebeu o título do homem mais íntegro do mundo, mais reto, temente a Deus, que desviado do mal, no meio da fartura, da abundância, da alegria, né? Então, a vida boa, a vida próspera, a vida abundante, Isaías 1:19, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, eu vim para trazer vida e vida com abundância. O Jó, ele durante muitos anos, ele só via abundância, riqueza, saúde, casamento feliz. E Deus deu a ele o título de homem reto, íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal, no meio só da alegria. Aí o diabo falou assim: Senhor, deixa eu tocar no Jó, e o senhor vai ver que ele vai perder o título. Deixa eu arrebentar com o casamento dele, com a saúde dele, matar os filhos dele, tirar a riqueza dele. Vamos ver se ele vai mudar o caráter dele. Eu falei assim: eu aceito o desafio. Então aqueles olhos, então olha bem, o Jó, ele viveu a vida inteira em tempos de vacas gordas, celeiro cheio, casamento maravilhoso, alegria, 10 filhos lindos, riqueza. Então o tempo de vacas gordas, ele viveu tão na presença de Deus, que Deus disse assim: este homem, que é o homem mais rico do mundo, mais feliz do mundo, melhor saúde do mundo, melhor 10 filhos do mundo, eu vou dar-lhe o título de homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Em tempos de vacas gordas, em tempos de profundo sucesso, Deus deu a ele esse título. Agora, olha bem, chegou na vida de Jó o tempo de vacas magras. Põe lá. Você viu que só mudou de gotas para magra, né? Então, agora os olhos dele não via mais fartura, saúde, ele só via o que? Miséria, 10 filhos mortos, o corpo dele cheio de tumores, a mulher aconselhando ele ao suicídio. E a Bíblia diz que no tempo de vacas magras, ele continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele continuou, aleluia, ele continuou na mesma postura, na mesma condição, ele não mudou
mudou o comportamento dele, seja no tempo de vacas gordas ou tempo de vacas magras, ele foi o mesmo homem. Ele viveu na presença de Deus, no Evangelho da fé. E depois ele tem que pular para o Evangelho da graça. A minha graça te basta. Está faltando tudo, mas não sai da minha presença. O que significa isso? Caráter espiritual, maturidade espiritual. Eu fico pensando, o diabo lá no inferno dizendo assim, não é possível. Eu coloquei doença no corpo dele, fiz a mulher dele mandar ele suicidar, matei os 10 filhos dele, roubei a riqueza dele, ele continua íntegro, reto, temente e não desvia do mal. Ele não sai da presença de Deus. Ele continua cantando, glorificando, adorando o Senhor. Por isso que Deus, vendo o comportamento dele em tempos de vacas magras, disse assim, eu vou restituir a ele em dobro tudo que o diabo roubou. Vou restituir a ele em dobro tudo que o diabo roubou. Abre essa boca e não grite glória. Vou restituir a ele em dobro tudo que o diabo roubou. Então, põe a música aí. Vamos lá. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aí eu aprendi com o meu pai na fé, o pastor Mário de Oliveira. O que eu aprendi com ele? Uma das maiores riquezas da vida cristã. Eu era copastor dele durante 9 anos, desde menino novo. E eu vivia a vida dele. Eu vivia com ele o dia inteiro. E eu sabia das lutas que ele enfrentava, das provações que ele enfrentava. E várias vezes eu falei assim, eu vou me preparar para pregar domingo, porque ele não tem condições psicológicas e emocionais para pregar. O que ele está enfrentando, ele não vai na igreja domingo. Eu tenho certeza que ele não vai, porque ele está enfrentando uma tragédia. Aí eu me preparava, para pregar. Aí eu dava uma olhadinha assim, chegava ele. Só eu sabia o que estava enfrentando dentro dele. Aí ele vinha, caminhando. Pegava um microfone e pregava como se nada existisse. Eu sabia que ele estava triste, mas ele pregava alegria. Eu sabia que muitas vezes ele subiu no altar doente, mas ele pregava a cura divina. Eu via ele derrotado em alguma coisa, mas ele pregava vitória para a igreja. E eu aprendi isso desde criança, desde menino novo. Não deixa o sofrimento parar você. Não deixa. Não deixa o sucesso, a derrota, a vitória, a alegria ou a tristeza mudar o seu comportamento. Se está tudo bem, conta comigo. Se não está, eu vou recuar. Você tem que manifestar grandeza, maturidade, equilíbrio. E o que eu aprendi como homem de Deus? A dar para a igreja aquilo que muitas vezes eu não tenho.
a dar para a igreja muitas vezes aquilo que eu não tenho. Eu não tenho alegria para dar, eu estou triste, mas eu esqueço da minha tristeza e prego alegria. Muitas vezes eu estou fraco e eu estou pregando, eu estou fortalecendo pessoas, porque Jesus disse, aquilo que você der, você vai receber. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, e transbordante, dá aquilo que você precisa receber. Abre essa boca e dá uma rajada de glória. Então, essa é a realidade. Então, eu queria fazer minhas palavras do apóstolo São Paulo, quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É pesado falar isso. As coisas não estão dando certo, continua. A sua vida está de cabeça para baixo, continua. A minha graça te basta. Por favor. Até quando você vai viver de acordo com, se é primavera, eu sorrio, eu dou risada. Mas se vem o inverno, trovões, chuva, tempestade, aí eu fico, não. Sorria em quaisquer estação do ano. Você pode dar uma rajada de glória? Então, senta aí, olha lá, põe lá. Vacas gordas. Vacas gordas. Um, dois, vamos lá. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Nas vacas gordas, vamos repetir? E se chegar a época das vacas magras, vamos lá? Estou falando a verdade, alguém diz não fale, esse é o problema, ninguém quer falar. Deus te levantou para você ser fiel a Ele em quaisquer circunstância, seja na alegria ou na dor, na vitória ou na derrota, no sucesso ou no fracasso. Eu sou de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga para o seu irmão assim, Deus falou com você hoje, viu, meu irmão?